Paz e graça, igreja e queridos. Hoje, o Explicando as Escrituras vai abordar um tema bastante atual, baseado no livro de Ezequiel, no capítulo 13, que fala justamente dos falsos profetas e de suas falsas profecias. É um tema, como eu já falei, bastante atualizado, porque as igrejas hoje estão cheias de profetas e, inclusive, as redes sociais foram invadidas por esses profetas, entre aspas, que todos os dias trazem profecias, segundo eles, vindo da parte do Senhor. O que está acontecendo hoje foi o que realmente aconteceu também nos dias de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Existia na época muitos profetas e todos estavam profetizando, quando de repente veio a palavra do Senhor para Ezequiel, uma palavra de repreensão contra esses profetas. Vamos ler o capítulo, depois a gente vai entender juntos o que Deus realmente quis ensinar e transmitir para o seu povo na época, que também é aplicável hoje para os tempos atuais. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm vistos falsas e que adivinham mentiras. Que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo cairão, e um vento tempestuoso enromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor, eu sou Jeová, o Yahuá, o Senhor dos Exércitos. Queridos, esta palavra é muito forte. Esta palavra é uma palavra de juízo. Para aquela época,
e também para os nossos dias. Muitos estão se levantando, dizendo que são profetas, dizendo que são enviados de Deus, dizendo que Deus mandou dizer o que eles dizem, e a gente sabe que na verdade são adivinhações, são profecias, frutos de sua mente, do seu entendimento, que na verdade Deus não enviou e Deus não mandou que eles dissessem o que eles estão dizendo. As redes sociais a gente tem observado que dezenas, por que não dizer centenas de ditos levitas, ditas pastoras, ditos pastores, preletores, diáconos, presbíteros estão trazendo mensagens proféticas. Eu não digo que nós não possamos levar uma palavra de intercessão, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo e usar textos bíblicos como realmente Deus tem dito nas Santas Escrituras. Mas o que a gente vê é que eles não pegam a Bíblia, eles trazem mensagens proféticas como ditas pelo Senhor e como enviadas pelo Senhor. Isto é muito sério, porque Deus mesmo diz que se Ele não enviar, se Ele não mandar dizer, e a pessoa usar o nome dele em vão, afirmando que foi Ele quem enviou, na verdade se caracteriza um falso profeta. E Deus tem juízo severo para aqueles que chegam dizendo que foram enviados de Deus e não foram. Chegam trazendo uma mensagem direta para alguém sem Deus ter enviado. Muito melhor que pegassem a Bíblia e fossem exortar, fossem pregar o Evangelho, fossem ganhar almas para Jesus. E usassem a Bíblia como ferramenta, porque a Bíblia toda ela é inspirada. E nós temos que levá-la a quem não conhece, do que trazer mensagens ditas proféticas sem na verdade Deus ter enviado. E na verdade eles usam isso como se fossem adivinhação, porque a profecia ela tem que ser clara. Primeiramente ela tem que ser clara. Segundo, ela tem que ser direta. E terceiro, ela tem que ser detalhista. Então eles usam isso de uma forma genérica, como os adivinhadores fazem, como os espíritas fazem, e como pessoas que frequentam centros de candomblé ou de outra linhagem utilizam. Eles tentam adivinhar que a pessoa está ruim no casamento, que está desempregado, que tem alguma dificuldade. E a Bíblia nunca ensinou dessa maneira. Quando Deus mandava uma mensagem, Ele mandava uma mensagem direta para aquela pessoa, com detalhes, muitas vezes com a data que ia acontecer, com o tempo, no tempo que ia acontecer, que era o tempo de Deus, com todos os detalhes. Deus nunca trouxe profecias de forma genérica, a não ser quando Ele trazia para todo o povo. Mas isso que eles estão fazendo é muito perigoso e Deus cobra. Porque Deus não mandou e a pessoa disse que Deus mandou. Deus não disse e a pessoa disse que Deus disse. Por isso Deus vai trazer juízo também. Não só para aquela época Ele trouxe, mas Ele vai trazer também para essas pessoas que deixam de pregar a palavra, deixam de usar as escrituras sagradas para trazer mensagem de salvação, de transformação, de libertação, para trazer falsas profecias que Deus não enviou e Deus não mandou. Interessante que enquanto os profetas estavam profetizando no tempo de Ezequiel, Deus levantou um profeta verdadeiro, um profeta que ouvia realmente de Deus a palavra e que Deus realmente enviou. E diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, a esses que profetizam, porque eles vêm do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Como eu já falei, uma coisa é você usar de intercessão, desejar que Deus abençoe a pessoa, que Deus prospere, que Deus abra uma porta de emprego, que Deus reconstrua o casamento da pessoa. Uma coisa é intercessão e outra coisa é Deus mandou dizer. É dizer que Deus enviou para trazer uma palavra profética. Aí já se torna uma coisa muito séria.
Você está afrontando a Deus quando você utiliza desse método sem que você tenha recebido uma revelação, ou por sonhos, ou por visão, ou uma voz audiva que você possa escutar que realmente Deus está falando com você e está enviando você. Então, na verdade, aqueles profetas estavam profetizando do coração, o que eles achavam, o que eles sentiam. Eles usavam o seu próprio espírito, ou seja, seu próprio entendimento, seus próprios entendimentos para trazer uma mensagem supostamente que Deus havia enviado. E a Bíblia chama esses profetas de loucos. São loucos porque estão afrontando o Deus de Israel, que é um fogo consumidor, que ao mesmo tempo que é amor é justiça. E eles seguem o seu próprio entendimento, sem nada terem visto. Irmãos queridos, como é que vocês chegam para alguém e diz, Deus mandou dizer, sem que sequer Deus ter revelado, sem sequer Deus ter mostrado para você, sem sequer Deus ter te enviado? Não faça isso, porque há muitos que dormem, há muitos que estão enfermos, há muitos que recebem o juízo de Deus, não só por participarem da mesa do Senhor indignamente, mas muitas vezes por usar o nome de Deus de uma maneira equivocada. Dizer que Deus enviou sem Deus ter enviado, trazer uma mensagem sem Deus ter dito. Isso é muito perigoso. E Ezequiel, a própria palavra de Deus, compara esses profetas como chacais entre as ruínas. Chacal era um cão selvagem, era tipo um cão selvagem, que tinha focinho compridos, parecido como hoje a gente encontra raposas, parecido com raposas. E eles eram carniceiros. Então a presença dos chacais em um ambiente era prova que o ambiente estava destruído, que existia restos mortais de pessoas, resultados de uma guerra, de uma derrota, de um caos total. E os chacais se faziam ali presentes em terrenos justamente abandonados, cidades desertas que foram destruídas e que existiam carniças, cadáveres de pessoas mortas, e os chacais sempre estavam ali. Então esses profetas são como chacais. Eles percebem a dificuldade do povo, eles percebem o sofrimento do povo, eles percebem a tristeza, percebem muitas vezes a dificuldade que o povo está sofrendo e eles se apresentam como profetas, ou seja, cães selvagens diante da carniça. Hoje está um ambiente muito próprio, um ambiente adequado para esse tipo de pessoas que se dizem profetas, porque eles percebem o quanto o povo está sofrendo economicamente, o quanto o povo está sofrendo por enfermidades, e eles estão ali no meio da carniça, ali como chacais, inventando profecias mentirosas, trazendo profecias falsas. Irmãos, quando eu digo isso, não é generalizando, porque existe realmente profetas de Deus. Deus realmente fala para alguns. E realmente Deus tem enviado mensagem para que as pessoas possam transmitir. Mas nós não esqueçamos que antigamente Deus falava pelos profetas, hoje Ele fala através de seu Filho. Então os ensinamentos de Jesus estão ali nos Evangelhos para que nós possamos transmitir ao incrédulo. Isso não quer dizer que Deus também não possa revelar. Quando Ele quer, Ele revela. Mas eu estou falando, e Ezequiel falava, dos falsos profetas, aqueles que vinham em nome de Deus sem Deus ter enviado. Diziam uma mensagem dizendo assim, diz o Senhor, sem Deus ter dito. Então, irmãos, tenhamos cuidado com esses falsos profetas. E tenhamos cuidado também para vigiar a nossa própria conduta, para que nunca afirmar que Deus enviou sem Deus ter enviado. Sem Deus nunca ter mostrado, a gente chegar para alguém e dizer, Deus te disse, Deus mandou dizer. E observe que esses profetas, eles ficam mais massageando o ego do povo, trazendo profecias de paz e de prosperidade, e muitas vezes esquecem de combater o pecado. Porque na maioria das vezes as profecias, elas trazem advertências,
trazem exortação, trazem mensagem de juízo contra um povo que muitas vezes está pecaminoso, muitas vezes está na idolatria, na fornicação, na prostituição. E esses falsos profetas, eles alisam, né? Eles camuflam o pecado do povo. Eles fazem vista grossa. Eles ficam só profetizando prosperidade, só profetizando bênçãos, só profetizando curas. Eles massageiam o egoísmo, muitas vezes dos obreiros, dos pastores. Muitas vezes o pastor está em pecado e ele chega e diz assim: o Senhor mandou te dizer que tu é um vaso, que tu és uma bênção, que Deus vai confirmar o teu ministério, que Deus vai te fazer prosperar, e Deus vai aumentar, confirmar a tua obra. Então, muitas vezes, eles estão fazendo como os profetas, os falsos profetas do tempo de Ezequiel. Vocês não foram consertar as brechas, versículo 5, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. Então, o povo que tem o seu egoísmo massageado, que todos os cultos recebe só palavras de bênçãos, de prosperidade e de sucesso, e de graça e de poder, e o seu pecado, a sua má conduta, não é corrigida, não é denunciada, esse povo não se prepara para o dia do juízo, para o dia da batalha. Fica um povo fragilizado, um povo iludido, porque os falsos profetas o deixam dessa maneira. Esse povo não está preparado para uma dificuldade, para o período da tentação, para o período da tribulação. É um povo massageado e é um povo fraco. Então, irmãos, essa é uma das consequências quando você traz uma falsa profecia. Você ilude aquela pessoa em nome de Deus. E aquela pessoa muitas vezes deixa de corrigir seus erros, deixa de corrigir seus pecados. E muitas vezes fica na esperança de que mesmo em situação de pecado, mesmo errado, ela está sendo abençoada. Ela está sendo revestida com o Espírito Santo, revestida da virtude e do poder de Deus. E a pessoa nunca se corrige. Então você está conduzindo aquela pessoa para a perdição. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Então, é como eu disse desde o início. Eles fazem como tipo uma adivinhação. Vai que se cumpra. Vai que de forma que coincida, que aconteça o que ele disse. E muitas vezes vai dizer: eita, realmente foi profecia de Deus, porque se cumpriu. Muitas vezes a pessoa está correndo atrás de um emprego, batalhando, já deixou o currículo em várias empresas. Aí chega uma pessoa, começa e diz: Deus vai te abrir uma porta de emprego. E por coincidência, realmente a porta se abre. Mas porque a pessoa já colocou o currículo, já orou, já intercedeu. Mas aí coincide desse falso profeta dizer isso e acontecer a porta ser aberta. E aquela pessoa vai permanecer iludida. Muitas vezes a pessoa está com uma dor de cabeça e o falso profeta diz: Deus vai curar. E a pessoa já tem tomado um analgésico anteriormente. E acontece daquela dor de cabeça passar. E é assim, irmãos, que se prolifera grandes seitas, grandes falsos líderes religiosos. Porque eles usam tipo método de adivinhação. Se colar, colou. Se acontecer, se cumprir, estou bem. Vou ser considerado profeta. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser dirigida unicamente quando Deus mandar. Quando Deus enviar. Eu só posso usar o nome de Deus quando Ele me der autoridade para isso. Quando Ele permitir. Então, se você não teve uma visão, se você não teve um sonho, uma revelação de Deus, não faça isso. Porque você está trazendo juízo e condenação sobre a sua vida. O versículo 7 diz assim: não é fato que vocês
Vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas? Quando disseram o Senhor disse, sendo que eu não disse nada? O 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Então, Jeová Deus está contra esses que dizem que Deus enviou e Deus não enviou. Diz que Deus disse sem Deus ter dito. Irmãos, a gente pode desejar qualquer pessoa contra a gente, mas o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus que é um fogo consumidor, a gente não pode querer que Ele seja contra nós ou esteja contra nós. Irmãos, veja a palavra como é forte. Deus estará contra vocês. E quem nos livrará das mãos de Deus quando nós cairmos na mão dele? Ninguém pode nos livrar. Deus pode te livrar, ou alguém pode te livrar da mão de um ímpio. Por mais forte que essa pessoa seja, por mais perigosa que essa pessoa seja, você pode se livrar. Mas das mãos de Deus vivo, quem poderá nos livrar? Ninguém, né, amados? Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Quer dizer que estavam como no tempo também de Jesus, né? Os fariseus, que eram sepulcros caiados. Eles caiavam a parede do cemitério, dos túmulos, mas por dentro estavam podres. Por dentro se encontrava carniças. Então nessa época estava a mesma coisa, como também nos dias de hoje. Muitas vezes o camarada vai com paletó, com a gravata, muito caro, e diz que é profeta. E leva uma mensagem que o Senhor não mandou. E usa o nome de Deus sem Deus ter enviado. Achando que essa profecia vai se cumprir, ou que se não se cumprir vai ficar por isso mesmo. Mas Deus diz, eu estou contra. E eles são como sepulcros caiados. Por fora são bonitos, são aparentemente formosos. De certa forma trazem uma mensagem bonita, uma mensagem forte, mas o Senhor não enviou. Portanto, são mentirosos, são falsos profetas. Eles estão caiados, mas por dentro eles estão podres, são carniças. Porque a mentira é coisa do diabo. Quem mente é filho do diabo. O diabo é pai da mentira. Desde o princípio, o diabo foi pai da mentira. Então, quando você diz, Deus disse sem ele ter dito, você está mentindo, você é um mentiroso. E você está afrontando. Desculpa. Você está afrontando o Deus de Israel. Quando você diz que Deus disse sem ter dito, você está afrontando o Deus de Israel. E isso é muito perigoso. Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la, para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, é muito perigoso a gente enfurecer a Deus, a gente provocar a ira do Altíssimo. Então, que essas pessoas possam refletir que Deus aqui está garantindo que Deus vai destruir elas, juntamente com suas falsas profecias, juntamente com a aparentemente bênção que você profetizou, paz que você profetizou, com aquela parede que você revestiu de cal, mas não fechou a fissura. Quando vier o inimigo, quando o diabo vier que ele procura a brecha, ele vai encontrar, Deus vai permitir que ele te destrua. E Deus, através do seu furor, ele vai te destruir. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Vamos usar a palavra de Deus para evangelizar. Vamos usar a palavra de Deus para testemunhar no YouTube, para testemunhar no Facebook. E vamos deixar de trazer falsas profecias. Falsas profecias que só fazem calhar
a pessoa, que só fazem alimentar o ego, massagear o egoísmo das pessoas e dar uma falsa esperança. Uma esperança de que essa pessoa está fazendo tudo certo e que Deus vai prosperar e vai abençoar. Vamos mostrar o que tem de errado, não só dentro das igrejas, mas no meio do seu povo. Porque a gente tem que exortar, tem que repreender, tem que combater o pecado, tem que combater as coisas erradas, porque o juízo tem que começar de casa. E quando a gente fica só trazendo profecias falsas, ilusões de nossa mente, do nosso coração, a gente está deixando o povo despreparado para o dia da tentação. A gente está deixando o povo fraco para o dia da batalha, para o dia da dificuldade. Porque todos os dias a gente está trazendo só profecias de bênçãos, profecias de cura, profecias de prosperidade, profecia de bênçãos, e está se esquecendo de corrigir, de exortar, de disciplinar, de ver vidas transformadas, ver vidas salvas. Está deixando de estimular a santificação, a consagração, a obediência à palavra de Deus. Então que Deus possa nos abençoar nesta manhã de domingo. E que esta palavra seja firme e forte no teu coração. E se você está utilizando deste método, de trazer uma palavra sem Deus ter mandado, de usar um de Deus sem Deus ter enviado, saia urgentemente. Peça perdão antes que a ira de Deus e o furor de Deus caia sobre sua vida e sobre a vida de sua família, e que você seja destruído, porque Deus é um fogo consumidor e Deus não tolera que mintam em seu nome.